Gente, então eu vou dar uma retomadinha na ovogênese, só para a gente não perder o fio da meada, tá? Então só vamos relembrar então o que eu disse. E a ovogênese, então, ela acontece nos ovários, né? Lá nos folículos ovarianos, a gente tem uma série de agrupamentos celulares que a gente chama de folículos ovarianos de Graafi, e esse folículo ovariano é onde estão as células germinativas que vão dar origem às ovogônias, né? Que são as células, então, que vai produzir os ovócitos para o processo de fecundação. E aí, a gente viu também que esse processo ele acaba ali no primeiro trimestre de vida intrauterino da mulher, né? Então, a mulher nasce com todos esses ovócitos bem prontinhos. E a gente também tem ali nos ovários as células foliculares, que são responsáveis também pela produção dos hormônios sexuais, que são 2, progesterona e também os estrógenos. E falei para vocês também que apenas um folículo ovariano que vai entrar em maturação a cada ciclo menstrual. Falei que cada ciclo menstrual compreende entre uma menstruação e outra e dura em média 28 dias, né? E que a maturação desses folículos também é alternada. Um mês do lado direito, um mês do lado esquerdo, que pode acontecer nos 2 ovários? Pode, mas normalmente ela acontece de forma alternada, né? E aí eu comecei a falar para vocês das fases, das etapas dessa ovogênese. Falei para vocês que ela acontece em 3 etapas, né? E aí eu estava falando da primeira fase. Vamos retomar então essa primeira fase. A primeira fase é o que a gente chama de fase de multiplicação ou de proliferação. O que acontece nessa fase, então? Vai acontecer muitas mitoses, e aí as células germinativas elas vão aumentar em quantidade e vai dar origem às ovogônias. Nos fetos femininos humanos, essa fase proliferativa, ela termina no final do primeiro trimestre de gestação. Então, ela termina ali no primeiro trimestre de gestação. Portanto, quando a menina nasce, ela já possui em seus ovários mais ou menos 400 mil folículos de Graafi, tá? Então, a menina nasce com tudo isso pronto. É uma quantidade limitada, ao contrário do que acontece com os homens, que eu disse que os homens, quando entram na puberdade, começam a produzir os espermatozoides, é por toda a vida, né? Então, a gente fala que os homens produzem espermatogônias durante toda a sua vida a partir da puberdade. As meninas, não. As meninas nascem com um número de folículos de Graafi pronto, definido. Cerca de 400 mil folículos, tá? Se a menina tem a primeira menstruação muito cedo, ela vai entrar ela vai encerrar a sua vida fértil também mais cedo, tá? Então, isso aí é um espaço que é determinado pela quantidade de folículos de Graafi. Então, o que aconteceu nessa primeira fase de proliferação? Mitoses, que aumentaram as células germinativas, que dão origem às ovogônias, certo? Isso ainda na vida intrauterina. A menina está dentro do útero da mãe. Beleza. Aí vem a segunda fase, que é o que a gente chama de fase de crescimento. Logo que as ovogônias são formadas, tá? Elas iniciam a primeira divisão da meiose. E essa divisão de meiose, ela fica interrompida em prófase 1. O que é a prófase 1? É a primeira divisão da meiose 1. Lembra que a gente tem 5 divisões, né? Então, a prófase 1 é a primeira divisão da meiose 1. Então, elas param ali. Então, quando as ovogônias se formam, ela já começa esse processo de divisão de meiose. E ela é interrompida na prófase 1. Então, passam por um notável crescimento, tá? Que vai ser o aumento do citoplasma, vai ter um monte de acúmulo de substâncias nutritivas. E aí, esse depósito
citoplasmático de nutrientes, a gente vai dar o nome de vitelo. E esse vitelo, ele vai ser responsável por nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento. A gente já viu que o vitelo nada mais é do que substância nutritiva, tá? Aí, terminando essa fase de crescimento, as ovogônias, elas vão se transformar em ovócitos primários. E nas mulheres, essa fase perdura até a puberdade, quando a menina vai iniciar a sua maturidade sexual. Então, a menina fica com todos os seus ovócitos nessa fase de prófase 1 até ela entrar na puberdade. Então, ela está com tudo pronto até entrar nessa maturidade sexual, tá? Então, vocês viram como que é diferente esse processo da menina para o menino, porque ela já está com tudo pronto antes da mãe colocar ela no mundo físico, né? Ela já está dentro da barriga da mãe com tudo prontinho. Aí a gente vai para a última fase, que é o que eu chamo de fase de maturação. Vamos lá, então. O que vai acontecer? Dos 400.000 ovócitos primários, só cerca de 350 a 400 que vai completar a sua transformação em gametas maduros. Então, olha o número reduzido de gametas que essa mulher tem, tá? E quando que isso acontece? Um a cada ciclo menstrual. Então, a fase de maturação, ela vai se iniciar quando a menina inicia a puberdade sexual, ali por volta dos 11 a 15 anos de idade, dependendo da menina, tá? Tem menina que até antes desse período, tem menina que com 9 anos já está em processo de maturação sexual. E aí, o que acontece nessa fase, tá? Quando o ovócito primário completa a primeira divisão da meiose, que ela estava interrompida lá na prófase 1, ela vai dar origem a 2 células, tá? Uma dessas células não recebe citoplasma e vai se desintegrar. Na maioria das vezes, ela nem inicia a segunda divisão da meiose, tá? Que é o que a gente chama de corpúsculo polar. Então, aí essa primeira célula se desintegrou. A outra célula, ela vai ser grande e rica em vitelo, que é o que a gente chama de ovócito secundário. E aí, ela vai sofrer a segunda divisão da meiose e vai dar origem ao segundo corpúsculo polar, que também morre em pouco tempo, tá? E vai originar o óvulo, que é o gameta feminino. Essa aí é uma célula bem volumosa e com bastante vitelo. Por quê? É ela que vai sofrer o processo de fecundação, é ela que vai originar o zigoto, né? E ela vai precisar nutrir esse embrião até que ele se implante no útero da mãe e tenha todos os anexos embrionários para o desenvolvimento do feto. Na gametogênese feminina, a divisão meiótica, ela é desigual. Isso é importante, tá? Por quê? Ela não reparte o citoplasma de maneira igual entre as suas células filhas. Então, essa é a primeira observação que vocês têm que fazer aí. Na gametogênese feminina, a divisão meiótica, ela é desigual, porque o citoplasma das células filhas, ele é dividido de maneira desigual. E é justamente isso que permite que o óvulo formado seja muito rico em substâncias nutritivas. É justamente isso que faz com que o óvulo ele tenha vitelo suficiente para nutrir o embrião durante o desenvolvimento dele até a sua implantação no útero. Então, isso aí é uma importância que vocês têm que ter em mente. Na maioria das fêmeas dos mamíferos, tá? A segunda divisão da meiose só acontece se o gameta for fecundado. Se o gameta não for fecundado, o que a gente vai ter? A gente vai ter a menstruação, tá? Então, o verdadeiro gameta dessas fêmeas é o ovócito secundário, pois é ele
É esse ovócito secundário que vai sofrer a fusão com o espermatozoide e então a gente vai ter a fecundação. Mas se esse ovócito não for fecundado, tem a menstruação e daqui 28 dias reinicia um novo ciclo. Certo? Perguntas, pessoal? Dúvidas? Prof, a Colete quer entrar. Ué? Ah, quer mesmo. Eu nem tinha reparado. Eu tinha colocado a tela inteira aqui. Não apareceu para mim. Pessoal, tranquilo, então? Deu para entender? Vamos só retomar, então, esse desenho que vocês têm aí na página 211 da apostila de vocês. Olha aí o que vocês têm aí. Então, vocês têm uma célula germinativa 2N, tá? Que sofre mitose e dá origem a duas ovogônias diploides também. Diploides, porque é 2N, tá? Essas ovogônias, elas sofrem mais um processo de mitose e dá origem a 4 ovogônias diploides. E aí, elas passam por um processo de crescimento ali sem divisão celular, e aí origina o ovócito primário, que também é diploide. Esse ovócito primário, que está ali na fase de crescimento, ele sofre a meiose 1. Quando ele sofre a meiose 1, o que ele dá origem? Ele dá origem a um ovócito secundário, já haploide, rico em vitelo, e ele dá origem ao primeiro glóbulo polar, tá? Aí, vocês têm duas células haploide, uma com muito vitelo e outra praticamente sem vitelo nenhum. Essas células, elas vão sofrer a meiose 2, né? Esse primeiro corpúsculo polar vai dar origem a duas células inativas, que são outros corpúsculos polares. Ou também, gente, vocês podem chamar isso aí de glóbulo polar, tá? Também pode ser chamado de glóbulo polar. Então, vocês vão ter aí mais dois corpúsculos polares e o ovócito secundário vai também sofrer a segunda meiose. Quando ele sofre a segunda meiose, ele dá origem ao óvulo, que é a célula que vai ser fecundada pelo espermatozoide, e a mais um corpúsculo polar. Então, no processo de ovogênese, diferente do processo de espermatogênese, a gente vai ter a formação só de um gameta. Lá na espermatogênese, a cada ciclo formou 4 gametas viáveis. Na ovogênese, a cada ciclo vai formar apenas uma célula viável, tá? Então, por isso que a mulher, a sua fertilidade, ela tem data marcada. Por isso que começa a falar assim, eu tô com o meu relógio biológico batendo na porta ali, tá no limite já para gestação, porque acaba esses óvulos. Chega um momento que a mulher não tem mais óvulos a ser fecundado. E depois que isso acaba, não tem mais fertilidade, a mulher não consegue mais engravidar. Então, o que muitas mulheres têm feito atualmente? Atualmente, elas têm feito o quê? Congelado os seus óvulos, né? Então, quando ela chega ali numa idade fértil bastante... Então, quando a gente chega ali numa idade 25, 26 anos, que é uma idade muito saudável e ótima para a fecundação, ela vai lá e faz a coleta dos seus óvulos. E aí ela guarda, deixa armazenado. Quando ela estiver na idade que ela está pronta para gerar uma criança, aí ela implanta o embrião a partir daqueles óvulos que foram congelados. Até porque, quanto mais idade a mulher tem, maior o risco de desenvolver síndromes no bebê também. Então, tem toda essa desvantagem aí em relação ao homem e à mulher no processo reprodutivo. Certo, pessoal? Ficou claro? Sim, não? Travou. Travou? Travou, prof. Travou. Agora voltou. Pessoal, eu tô gravando essa aula e o que vocês não conseguiram ver, eu vou subir ela para a plataforma. Aí vocês assistam de novo
porque é muito importante essa parte da gametogênese aí, tá? Então, eu preciso que vocês compreendam. Vocês conseguiram entender o que eu expliquei da ovogênese? Sim, não? E escutar. Voltei. Pessoal, como tá bem instável, eu vou precisar que vocês assistam essa aula depois na íntegra lá na plataforma, tá? Tá travando bastante, né?